primo, olha, a minha vida, vou já dizer que mais ou menos, num relance, aí de 5 minutos. Olha, o meu pai teve redes, mas a minha mãe, redes do arrasto, pronto. Era aqui a vida, era o auge da Nazaré na altura, na década de 60, 50, 60. É claro, quase todas as crianças ajudavam os pais. E eu, antes de ir para a escola, o que é que eu fazia? Qual era a minha missão? Era ajudar o meu pai. E o que é que eu fazia? Depois da rede no mar, não é? No encolher da corda. Os homens alavam a rede e eu encolhia a corda. Era a disputa com um primo meu que era da minha idade, que era o Domingos Quinzico. E o que é que eles nos davam? O que é que eles nos davam no final pronto, das contas? Era sempre de 15 em 15 dias, faziam as contas. Davam-nos então um 3. O que é que significava um 3? Um 3 era os restos da distribuição do dinheiro. E eu ficava contente mais meio período de domingo, íamos comprar uns roçados, uns atores e coisa e tal, e íamos lá vivendo. Então a missão era encolher a corda, eram uns odros esses que era a tripa da vaca. E então qual era a nossa missão? Tínhamos que encher, levávamos uma carrada, dávamos cabo dos era encher aquilo e aquilo ligava-se depois a uma corda, essa corda era a sinalização onde estava, neste caso, a terceira corda, a quarta corda, antes da corda chegar ao calão. Depois do calão vinha então depois a rede, vinha o chumbo, vinha o saco e tal. Depois começámos assim essa vida. E depois passados uns tempos fui para a escola. Bom, fiz os meus 4 anos, na mesma professora, a dona Yolanda, a primaça. A dona Yolanda, pronto, era um bocado agressiva, mas sabia educar. Fiz lá meus 4 anos, passado meus 4 anos, sabia as dificuldades, na altura com 9 anos, 8, 9 anos, já sabia as dificuldades que existiam em casa. Em casa, neste caso da minha mãe, coitada, pronto, para mim foi uma grande mulher, mas já quase antes do fim da vida dela, pronto, fiquei decepcionado. Mas não interessa, mas continuo sempre a amar a minha mãe. Dali, ela pediu a um irmão meu, que era camarada de um barco, que era o Iapala, meu irmão, há uma diferença de idades entre mim e o meu irmão Manel mais velho, há uma diferença de idades quase de 28 anos. Segundo dizia a minha mãe e as minhas irmãs mais velhas, elas tinham vergonha da minha mãe andar grávida comigo. Porque, pronto, já vim fora da hora, a minha mãe tinha a volta de 50 anos quando me pôs cá para fora, a segunda versão dela, né? E então chamavam-me então o caga na saquinha, neste caso, por ser o último. Deixa lá, a versão da minha mãe, segunda, o meu pai, deixa lá, este é que vai dar para a nossa velhice. Temos aqui um homem que vai cuidar da gente. Olha, não é que foi mesmo. Estive a trabalhar para a casa até aos 25 anos depois de vida em Guiné. Parece mentira, mas é verdade, né? Bom, conclusão disto tudo. Fui crescendo. Cheguei ali aos 9 anos, acabei a escola, fui então para uma traneira, como moço de terra, e tenho documentos. A minha primeira cédula marítima, quando tirei aos 14 anos, então tínhamos que preencher lá um formulário, e hoje essa cédula ainda existe e diz lá, ocupação antes da inscrição, era a inscrição para tirar a cédula marítima aos 14 anos, ocupação, e então está lá, moço de terra, foi entre os 9 anos até aos 14. E o moço de terra, aí pronto, aí é que comecei a ganhar dinheiro. Já dormia numa cabana, é onde é que dormiam os outros companheiros que andavam comigo, mais o velho terra, e essa cabana hoje é o restaurante do Mário Peixe. Aí é que se há a cabana, que era a cabana de Iapala. E então, onde é que nós dormíamos? A minha mãe comprou uma esteira é umas palhas imprensadas e coisa e tal, e aí a gente dormia. E a nossa missão era um bocadinho pesado, era andar com os panais às costas, era lavar os cavados, era agarrar a bossa à barca, era fazer a ronda, pronto, distribuíamos a noite toda, desde as 10 horas da noite até às 8 da manhã, aquilo era sempre uma ronda, depende dos companheiros que existiam lá na barca, pronto, 3 horas por noite, 3 horas, mas tenho tantos episódios. Olha, eu vou-te contar um episódio, uma ronda minha, entre a meia-noite e as 3 da manhã. Isto é autêntico, prima, isto é autêntico. Olha, pronto, e qual a nossa missão? Era ver se o nosso barco fazia um sinal, estava feito connosco, fazia um sinal. Ele chegava, a gente conhecia o sinal, olha, está ali atrás, ele está com peixe. E a minha missão era depois então avisar os outros companheiros, mais os velhos de terra, para irmos receber depois a barca. Como era no meu turno. E então,
corria pela vila, ia então ao trator, ia chamar o trator, os bois na altura já não eram do meu tempo. Ia chamar o trator e depois a partir daí começava então aquela faina dos moços de terra, depois íamos receber a barca, falavam, um ia falar com o Jacinto, que era o Jacinto, que era o chofer das carrinhas, que era para transportar depois o peixe, neste caso para a lota. Epa, já me passou agora aqui umas coisas. Então, e o tal episódio, que isto é fundamental, esta é que é fundamental, isto fica sempre na memória de um garoto, e depois foi até hoje, e ficou marcado. Ora, na minha tal ronda entre as meia-noite e as 3 da manhã, é claro, onde é que nós passávamos o tempo? É onde é que é hoje a Adega Oceana, aquilo era uma tascazinha, era a única casa que tinha um telefone, numa cabine, era a concentração dali. E então quem lá estava como barman? Era aqui o São Manel, tem agora aqui um cafezinho, que era o Mar e Sol. Depois ele atendia, bebíamos então um chá-semã, que era um chazinho com casca de limão, e depois vinha lá uma bebida espirituosa, que ele tinha lá, ou bagaço, ou um bocadinho de branda, quem quisesse assim um bocadinho, com couro e tal. Claro, eu naquela altura já não havia, queria ir ao chá-semã, nas casas, mas só com a casca do limão. Ora, aquilo ali era a concentração, era aí, e era onde é que é agora a Celeste. O restaurante da Celeste era o pai dela, é que tratava daquilo e coisa e tal. Mas a malta vinha mais ao Manel, como era mais, quanto a mim, era um gajo mais agradável, e a vida dele foi sempre a volta da liga, e teve sempre jeito para isso. Então nessa célebre noite, quem é que aparece lá, reprimaça? O Lacerda que tinha aqui um motel. Tinha aqui aquele chapéu e coisa e tal, era rapaziada. Olha, está aqui moedas de 25 tostões e de 5 mil reais para o ar. Os moços de terra das outras terras, lá para lá dos escutores, agora 25, já vejo o que é 25 tostões e 5 mil reais naquela altura, em 1900 e chegava a 1961, 161, era uma fortuna. Então não era? E depois então, há lá uma parte, claro, a minha ignorância é tal, que eu não entendi aquela boca dele, mas depois com o passado percebi qual era o sentido dele. Então, aquilo, pronto, o cafezinho era no corredor, no lado direito era o telefone, era a cabine telefónica, e depois no lado esquerdo tinha lá umas 3 ou 4 mesas, depois tinha o balcão. E depois quem é que lá estava sentado? Eram 3 gajos que a gente não sabia que eles eram da PID, na altura, eram informadores. E quem era? Vou já dizer quem era. Era o 4, era o Tarek, já morreu, era o Mário Simões, e era mais outro que já não tenho memória. E então o Lacerda entra para dentro, a malta vai atrás dela, rapaziada, cuidado, olha que estes gajos aqui são uns tubarões. Caraca, que é aquilo para mim, aquela boca? Eu não entendia nada, primeiro era uma ignorância tal que eu não percebia aquele sentido. Depois, com o decorrer da vida, depois veio o 25 de Abril, passado uma carrada de anos e tal, e depois começaram a chamar de tubarões, em termos políticos, e aquilo tem um sentido do caneco. Depois veio então à memória o Lacerda. Pá, aquele gajo já andava metido naquilo, já era um gajo esquerdo, e era um gajo com papel. Foi esse episódio, depois dali. Adeus. Pronto, e acabou.